Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Bem, meus irmãos, é com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui com vocês, em nosso querido e já bem estabelecido pelo enorme apoio de todos vocês que nos têm dado a consideração de suas audiências, de suas assistências, de sua presença conosco, do nosso ciclo de debates, do ciclo de webinars da AME Maranhão. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de cada um de vocês. O tema do dia, que vai ficar sobre minha responsabilidade, é um pequeno jogo de palavras com uma frase clássica de uma tragédia clássica de William Shakespeare. A frase é ser ou não ser, eis a questão, todo mundo conhece, e o título de nossa palestra vai ser ou não ser, estar é a questão. Mas antes de nós podermos entender do que se trata esse joguete de palavras, vamos fazer a nossa prece inicial. E para tanto, eu solicito a todos que possam fechar os nossos olhos para facilitar o nosso intercâmbio com o plano das vibrações superiores benfazejas, da espiritualidade do bem, e agradecermos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, entre encarnados e desencarnados, para tentarmos, uma vez ou outra, compreendermos e solidificarmos o entendimento do Evangelho de Cristo Jesus, através dos conhecimentos que nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor, a cada um dos que se encontram agora aqui conosco, participando e assistindo, entre encarnados e desencarnados, bem como as famílias material e espiritual que ele se apresenta. E desde que vos falo, tal como Bezerra de Menezes, solicito que subtraia-lhe minhas bênçãos diárias, em prol de todos aqueles que sofrem, por quaisquer dos motivos, e em qualquer dos planos da vida. Abençoe especialmente, Senhor, a todos aqueles que se encontram envolvidos direta ou indiretamente, infectados ou com familiares infectados, amigos, conhecidos, pela Covid-19, bem como, em especial, a todas as equipes médicas que se encontram nas linhas de frente e a todos os gestores no mundo inteiro que se encontram à frente das decisões político-administrativas, para que todos possamos juntos estar imbuídos no mesmo propósito de oferecer àqueles que sofrem o lenitivo justo e correto do amor do Cristo para o bem de toda a humanidade. Abençoe o Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bem, meus irmãos, então vamos para o primeiro slide. Afinal de contas, desde que a gente colocou esse tema aqui no ar, em nossas mídias sociais, já recebemos muitos questionamentos a respeito do que se trata essa passagem modificada de Shakespeare. E é justamente isso. Em nosso primeiro slide a gente vai ver que essa passagem, ser ou não ser, eis a questão, é uma das passagens clássicas de uma das mais brilhantes obras de William Shakespeare, na verdade uma tragédia shakespeariana, chamada de Hamlet,
que trata a respeito de um príncipe da Dinamarca, que sofre profundamente. Na verdade, essa tragédia, o Hamlet, é a tragédia do não agir. Ele sofre profundamente em virtude das dúvidas, que em pese os seus conhecimentos, ele tem dúvidas sobre o que fazer e acaba por nunca fazer alguma coisa. E essa frase é clássica, essa passagem é clássica, e ela está presente no ato 3, na cena 1. Engraçado que, se vocês olharem, é muito frequente a gente associar essa frase do ser ou não ser, eis a questão, à figura do príncipe Hamlet segurando uma caveira. E é muito engraçado que a primeira vez que eu fui assistir essa tragédia, eu havia lido muito rapidamente, eu não entendi porque na hora que o ator falou, ele não estava com a caveira. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas peraí, uma frase tão clássica como essa e o autor comete essa falha. É porque, na verdade, essa imagem do Hamlet segurando a caveira, essa caveira é a caveira do bobo da corte lá da Dinamarca, que na peça se chamava Yorick. Ela não está presente nessa cena, ela está presente na cena 1 do ato 4, no ato 4. E essa cena do ser ou não ser eis a questão representa um solilóquio, isto é, o príncipe Hamlet imaginava que ele estava no ambiente sozinho e que ele estava falando essa frase só para ele mesmo. Mas nesse ambiente, na peça, nós encontramos escondidos 3 pessoas, Ofélia, Polônio e o rei. Então até o pobre do Hamlet não sabia que o que ele estava falando estava sendo ouvido por outras pessoas. Mas vamos lá. Essa peça Hamlet, no segundo slide nós vamos ver, é uma peça que para nós espíritas ela é coberta de mensagens extremamente explícitas a respeito das comunicações das comunicações mediúnicas. Em Hamlet, o príncipe dinamarquês, ele recebe várias visitas do espírito do pai e, em última análise, as mensagens que o pai traz para ele oferecem para ele a seguinte perspectiva: o que é mais nobre para a alma? E aí nós vamos ver no próximo slide que, segundo o Livro dos Espíritos, está descrito que a alma é um envoltório encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Perdão. A alma é um espírito encarnado, não envoltório. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas: o corpo ou ser material, idêntico ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Estou lendo ipsiliteris o que está escrito lá no Livro dos Espíritos. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo carnal. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o que Kardec nos traz de forma muito pedagógica, chamando todo esse conjunto de laços que ligam o corpo carnal ao espírito imortal de pele e espírito. Lembremos que Kardec, professor Rivail, era um pedagogo. Então ele usa essas figuras da pedagogia para facilitar a compreensão de quem está tentando entender o que se chama o conjunto que nos representa. Então, relembrando a mensagem do mestre Lyonês, o professor Rivail, o nosso querido Allan Kardec, nós somos formados por um conjunto de corpos. Tal como se fora um abacate, vamos usar essa figura de pedagogia, em que o caroço do abacate, se nós pudéssemos abrir o caroço do abacate, ou pudesse abrir o abacate, o caroço mais denso seria o nosso corpo carnal. A estrutura mais diáfana, que seria a casca, seria o espírito. E entre o caroço e o espírito, a polpa do abacate, aquilo que eu chamo de mesocarpo, esse conjunto de corpos que intermediam essa ligação, porque o corpo carnal, por ser muito denso, teria dificuldade de se manter ligado ao espírito, que tem um padrão de vibração muito mais elevado. Então, digamos assim, essa transição
Esse conjunto de corpos, Kardec chamou de forma pedagógica de aquilo que está no entorno do espírito, é o perispírito. Então vamos lá, voltando para a nossa conversa. Nesses tempos atuais, e o próximo slide nos traz, nós estamos, uma vez outra, se é que nós em algum momento paramos de estar, porque desde que começou essa crise pela pandemia global causada pela infecção da Covid-19, todos estamos neste planeta azul passando por uma série de dúvidas e de questionamentos. Então, essa crise global pela pandemia da Covid, nos traz muitas dúvidas essas que até agora nós não conseguimos responder a todas elas. Elas nos traz muitas perdas e, com isso, o luto em suas mais diferentes formas de apresentação e nos traz muitas angústias existenciais. Se nós pudermos nos reportar à tragédia de Hamlet, embora o príncipe dinamarquês tenha sido chamado de volta para a Dinamarca logo após o assassinato do seu pai, e ele entrasse em inúmeras dúvidas existenciais, até porque ele acaba por descobrir um conjunto de tramas que levaram ao homicídio de seu pai, tramas dentro da corte dinamarquesa, daí outra frase clássica presente nessa obra, várias frases extraordinárias de cunho psicológico fantásticos, como algo de podre no reino da Dinamarca, há mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia possa compreender, enfim, várias passagens brilhantíssimas do não menos brilhante mestre inglês William Shakespeare. Nós estamos passando por esses processos de dúvidas, de enlutamentos, de angústias existenciais, tal como o príncipe Hamlet, e podemos nos realocar para nos entendermos dentro do quadro vivenciado por Hamlet na tragédia grega, na tragédia shakespeariana que nós nos relatamos. Então vamos para o próximo slide. Como falei para vocês, a tragédia de Hamlet, ela representa uma tragédia sobre o não agir. É a falta de atitude, foi o príncipe Hamlet ter ficado envolto por inúmeros pensamentos, conhecimentos, entendimentos, mas não associados à sua ação, que acabaram por nos revelar o desfecho final trágico. E nós estamos passando por algo que guarda alguma razoável relação com isto. E aí nos vemos entre um dilema profundo, que é justamente o dilema da frase que nos gerou a formação desse trabalho de hoje. Ser ou não ser, a angústia do existir, a angústia de fazer ou de não fazer alguma coisa. É a angústia entre a inércia e a ação, entre a inércia e a compreensão da impermanência. Quando me veio esse título dessa conversa que nós estamos tendo hoje, eu me lembrei muito de uma obra do nosso queridíssimo Divaldo Franco, a quem toda e qualquer ação, pelo nível de benemerência, pelo nível de evangelho presente em suas atitudes, ser tamanho, nós sempre indicamos o seu contato, seja com suas falas, seja com suas obras. Esse livro de Divaldo Franco se chama Impermanência e Imortalidade. É um livro que eu sugiro a todos vocês que tenham a oportunidade, possam chegar até ele. Então vejamos nesse slide que essa dúvida entre a impermanência e a inércia nos levam a um sentimento de que onde estamos é o fundo do poço e que nada podemos fazer porque é algo que está nos afetando, é muito maior do que as nossas capacidades. E só nos resta sofrer.
Isso, na verdade, de certa forma, é um legado histórico que nós recebemos atavicamente, não só em nossas reencarnações pregressas, como também nas reencarnações pregressas de todos aqueles espíritos que formam as nossas famílias. É todo um processo cultural na civilização judaico-cristã ocidental, de que nós viemos aqui para sofrer e que a única finalidade útil do homem nessa existência é sofrer. Meus irmãos, isso é ilógico a partir do estudo do Evangelho do Cristo Jesus. No Evangelho segundo João, em 1 João, capítulo 4, versículo 8, Jesus nos faz um absoluto upgrade sobre o entendimento do que é Deus. Não é mais um Deus feito à imagem e semelhança do homem. Não é mais um Deus que é um juiz impiedoso. Não é mais um Deus que escolhe entre os seus e aqueles que não são seus, e, portanto, o que não são seus inimigos. Não é mais um Deus que condena a infernos e a purgatórios. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. E só quem entende o amor pode entender o que é Deus. Então, se Deus é amor, obviamente que essa imagem que foi construída de que viemos para sofrer, de que viemos para penar, de que isto daqui é o fim do mundo, é um lugar de... Gente, apague. Um Deus que é um pai de amor, um Deus que é amor em essência, ele quer que toda a sua criação seja feliz. Nós viemos aqui para sermos felizes. Agora, o que nos aprisiona são os nossos entendimentos, são as nossas ideações, são os dogmas que nos foram jogados e que nós, confortavelmente, em inércia cognitiva, optamos por não estabelecer o raciocínio. Nós vivemos, meus irmãos, por aquilo que nós ouvimos. Nós geramos nossas verdades por aquilo que nos disseram. E não por aquilo que nós buscamos individualmente construir. O ensinamento e as verdades, a vida e suas circunstâncias estão aí para todos. E todos somos capacitados para ler os livros da vida e ter as nossas próprias conclusões a respeito. Insisto, quando Cristo Jesus nos traz que o seu evangelho é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai senão por ele, é porque o manual da vida é o evangelho do Cristo Jesus. Precisamos deixar de ouvir as interpretações alheias e realizar, através de nossa leitura e estudo, e acima de tudo da nossa prática, a assimilação dessa mensagem didática do Rabi Galileu. Então, quando a gente, voltando aqui ao slide, quando a gente se vê dentro desse ambiente de prisões mentais, prisões psicológicas, que nós criamos ante esse grande desafio, que é o enfrentamento da pandemia global pela Covid-19 e seus desdobramentos, nós precisamos entender que a nossa natureza, e a natureza tal qual hoje a ciência concebe, é que nós somos energia, nós somos vibração, nós somos movimento. Não há uma parada completa, não há um zero absoluto, nós não conseguimos parar. A impermanência é a base do nosso processo. Nós não somos alguma coisa, nós estamos, neste momento, passando por alguma coisa. Eu não sou Amaral, eu estou nessa encarnação Amaral.
Em outras encarnações estive com outros nomes, com outras nomenclaturas, com outros corpos físicos, com outras apresentações, com outras famílias, com outras oportunidades, com outras manifestações físicas, inclusive com outros séculos, e assim também terei no futuro, como qualquer um de nós. Nós estamos vivenciando cada momento de acordo com as melhores condições que nos são oferecidas pela espiritualidade benfazeja em nosso processo reencarnatório, que é um processo de administração e de gestão extremamente complexa, feita por uma equipe multidisciplinar de espíritos de alta envergadura, que buscam as melhores condições para que nós possamos vencer cada uma das etapas necessárias em nosso processo evolutivo, de formas que nós não somos, nós estamos. E se nós estamos, se toda a criação está, essa situação atual, como o próprio nome também diz, ela está, ela vai passar. E a partir do momento que nós entendemos que não há um momento de inércia, mas um momento de impermanência, nós vamos entender que é inevitável acontecerem mudanças em nossas vidas. E a partir do momento que a gente compreende que as mudanças são mais que inevitáveis, necessárias da nossa vida, nós passamos a entender e aceitar essa situação. Em todo o processo de movimento, meus irmãos, de cada situação pelas quais nós vivenciamos, nós acabamos por realizar um acúmulo de energia. Nós absorvemos a energia do processo. Durante o processo, nós aprendemos a lidar com as circunstâncias. E a partir desse momento em que a gente absorve energia, aprende com aquilo que a gente está vivenciando, a gente gera pensamento, a gente gera conhecimento, a gente gera ideação. Então, é um trinômio: absorção, aprendizado e geração de ideação. Vamos para o próximo slide. Essa foto é uma foto muito antiga, retirada da internet. Perdão, eu não me recordo qual foi a fonte, mas essa fotografia é do século passado, em uma cidade australiana, e aí em uma das frases que está escrito nesse grande vão central coberto, está dizendo: não se amedronte por escolher caminhos diferentes de outros. Não se amedronte, don't be afraid to choose a different path than others. Não se amedronte. Se a maioria busca um tipo de caminho, e é um caminho que lhes é dirigido enquanto manada, porque não estabelece pensamento ou leitura crítica das situações, e você opta por outro caminho, e você opta pelo caminho da luz, e você opta pelo caminho da evolução, você opta pelo caminho da elevação, você opta pelo caminho que nos é ensinado pelo Evangelho do Cristo Jesus, e que o Consolador prometido, que são os ensinamentos trazidos pela doutrina dos Espíritos, nos oferece de que o que está acontecendo é passageiro, é para nosso entendimento, é para nossa evolução, é para nossa melhoria, e que esse Deus é de amor. Nós podemos entender que, em primeiro lugar, nós não somos culpados, e que a partir do momento que nós desconstruímos essa ideação de culpabilidade, nós também vamos desconstruir a ideia de que isso é uma praga e que nós estamos sofrendo as consequências de nossos pecados. Meus irmãos, eu insisto, o Evangelho do Cristo Jesus é um upgrade de evolução para nosso entendimento sobre a vida. Estamos aqui, meus irmãos, para amar, porque somos filhos desse Deus de amor e fazemos parte dessa essência da criação, que é o amor. E onde se ama, não se chora. E onde se ama, não se sofre. Porque amar é verbo intransitivo. E o amor, por si só, basta. Vamos para o próximo slide. Ainda nessa dúvida existencial entre ficar parado e entender que o momento é de passagem, entender que eu preciso me adaptar para as mudanças, porque se eu não me adaptar para as mudanças, eu não vou conseguir passar por elas.
Imaginemos, meus irmãos, os nossos irmãos da nossa espécie em evolução, os hominídeos, quando das primeiras descobertas, lá no tempo da Pedra Lascada, em que acabaram por descobrir a roda. E como terá sido que nós descobrimos a roda? Será que de repente, em algum momento, chegou uma mensagem mediúnica para alguém dizendo assim, olha, faça um círculo, e a partir desse círculo você vai conseguir gerar movimento com menor atrito, vai ser mais fácil? Ou será que a gente saiu de grandes pedaços de quadrados, de retângulos, e fomos batendo e batendo contra o solo, até que aquilo foi se desgastando em virtude dessa luta, dessa labuta diária, e acabamos por encontrar a melhor forma para que nós possamos nos movimentar através da roda com formato de círculo? É esse o processo. Muitas vezes nós não sabemos qual é a melhor atitude a tomar, mas digo-lhes com certeza que a única atitude errada é não tomar atitude alguma. Essa prisão dentro de nossas zonas de conforto e de covardia, perdoem pela palavra grosseira, que nos distanciam do entendimento de que esse Pai de amor que é para nós mesmos. Ser ou não ser não é a pergunta, não é a questão. Porque não somos, porque estamos. E aí a resposta. Estar é a questão. E se estamos, precisamos entender que estamos em movimento, e que precisamos agir, e que precisamos nos modificar ante uma situação desafiadora, ante uma situação nova, ante uma situação que representa um obstáculo para que continuássemos a ser os mesmos que éramos. Essa situação não é castigo, porque este Pai de amor é de amor e não de castigo. Essa situação, porque nós estamos passando, desafiadora sem dúvida. Se questionados cada um de nós, qual o melhor caminho a seguir, qual a decisão exclusiva a se tomar, não há uma. Cada um gera a sua realidade. Cada um gera as suas possibilidades, dentro de seus conhecimentos, dentro de suas possibilidades, dentro de suas condições. E é a soma dessas atitudes de cada um de nós, porque cada um de nós precisa agir. E quando se fala de agir, meus irmãos, nós não estamos falando de reclamar. Nós estamos falando de ação. Ação é literalmente o caminho oposto da reclamação. Reclamar é alguém que quer ficar parado naquele instante, simplesmente reverberando contra situações negativas que aconteceram e imputando todas as responsabilidades a um outro alguém. Meus irmãos, o caminho de trajetória evolutiva é individual. E cada um de nós precisa fazer a sua parte. E ninguém pode fazer a parte que é nossa. A nossa responsabilidade somos nós que precisamos fazer. E nós vamos evoluir, não individualmente. Mais uma vez, uma desconstrução de paradigma pregresso. Nós não vamos avançar individualmente. É a salvação inicial. Primeiro, porque não existe essa perspectiva. E segundo, porque a evolução é pela coletividade. Será a humanidade, será a criação neste planeta que vai avançar para nós atingirmos, enquanto planeta, um mundo de regeneração, para o qual estamos inexoravelmente encaminhados para atingir. Entretanto, é tarefa e dever de cada um de nós fazer esse tempo acontecer, chegar a esse destino. Isto vai acontecer não por um beneplácito que nos vai de repente dizer, olha, acabou esse episódio, vamos agora para o próximo episódio. Não. Somos nós, através de nossos caminhos,
através de nossas ações, através de nossas atitudes, através de nossas escolhas, através de nossas ideações, através de nossas realizações, que vamos transformar isto em um mundo de regeneração. E nesse conflito, e nessa impermanência, nesse slide, nós precisamos entender que quanto mais energia a gente vai absorvendo, porque, veja, vão chegando as informações, é mais uma tragédia acontecendo, é mais um quantitativo maior de desencarnes acontecendo por dia, é mais uma situação de desarmonia gerada por escolhas político-administrativas inadequadas, seja qual for o nível. São mais questionamentos que não são produtivos e que não nos levam a lugar algum. Porque muitas vezes, meus irmãos, a preocupação acaba sendo uma atitude de fingimento em relação ao nosso verdadeiro desejo de avançar. Quem se preocupa não tem tempo para agir. Quem se preocupa não conhece o amor do Pai. Quem se preocupa precisa entender que este amor é indescritível, é infinito, e que jamais, nunca, e nem jamais, novamente, no futuro, irá nos abandonar. Gostaria que nesse momento, ou quando vocês tivessem alguma oportunidade após essa palestra, busquem na internet uma oração chamada Pegadas na Areia, para que vocês possam entender através do amor de Jesus, enviar o mensageiro divino, como Cristo planetário para nós, possamos entender que em todas as circunstâncias, este amor nos acompanha. Mesmo que nós não percebamos, nós estamos sempre nos braços do Pai. Então, meus irmãos, recebendo todas essas energias de informações, cada vez que passam mais negativas, o corpo vai ficando com tanta energia potencial acumulada que se a gente não colocar para fora, se a gente não dissipar, se a gente não eliminar, a gente pode explodir. Explodir em frustrações, explodir em lutas psicológicas, explodir em desesperanças, explodir em depressões, explodir em situações cada vez mais complexas. E eu preciso entender que a minha energia precisa ser focada para aquilo que está me incomodando. E ao focar toda a minha energia que eu estou recebendo, porque o mundo é de trocas, a física nos explica, o mundo é de trocas energéticas. Eu preciso focar naquilo que está me incomodando, as minhas forças, e agir, e realizar, porque dessa forma eu vou ter aumento do meu rendimento no gasto de minha energia. E não reclamando, porque isso aí é dissipação perdida, é perda de energia, sem finalidade útil. Vamos para os próximos slides. Ainda falando de física, veja, a energia cinética, ela lida justamente com esse fluxo da energia. De forma que quando os corpos ficam mais densamente plenos de energia, quanto mais energia a gente vai absorvendo do mundo, isso vai gerando para o corpo uma sobrecarga que nos geram incômodos. E essa energia acumulada chega em determinados patamares que ela, eu coloquei entre aspas aí no slide, ela pede para sair. A gente fica ouvindo tanto noticiário de que é uma tragédia atrás da outra, de que não há motivo de esperança, de que cada vez que passa o mal vai se proliferando e se solidificando e se enraizando. Aquilo ali chega um instante que a gente precisa colocar para fora, porque essa energia que não é nossa, ela está nos incomodando e ela está gerando todo tipo de balbúrdia no equilíbrio interno de nossa vida, no equilíbrio interno de nossos corpos físicos, de nossos corpos perispiríticos e no nosso espírito. É literalmente lixo. E esse lixo precisa ser jogado fora. E será jogado fora, mais uma vez eu quero deixar bem claro no próximo slide, que essa
esse binômio dessa luta, dessa batalha entre o ser e o estar, isto é, entre a inércia e a impermanência, implica em movimento do nosso corpo. Porque essa energia que entra para nós, ela vai precisar ser colocada para fora. Isso daí representa algum tipo de movimento do entendimento. E quanto maior for o movimento, maior vai ser a energia que é proporcional à massa e à velocidade. E que massa é essa? Essa massa são os nossos conhecimentos em relação a tudo aquilo que nós estamos absorvendo. São as nossas vivências em relação a tudo aquilo que nos está sendo feito engolir, como se diz no popular, goela abaixo. Embora, meus irmãos, como médico, não existe goela no corpo humano, mas é só para que fique o ditado popular para a gente poder entender. Vamos para o próximo slide. Então, veja, quanto maior a velocidade e a densidade, isso vai nos gerar mais energia para nós continuarmos nos movimentando. Porque quanto mais eu recebo essas informações e quanto mais aquilo vai se acumulando dentro de mim, e eu tenho a decisão de agir, mas veja, a minha decisão, mais uma vez, é um binômio. Acreditar em tudo que o mundo me traz, ou acreditar naquilo que Jesus nos trouxe de conhecimento. Como ele disse, a César, o que é de César. Ao mundo, ao secularismo, o que é do secularismo, precisamos viver. Está dentro do nosso contexto evolutivo. Mas ao Pai, o que é do Pai. O mundo e suas circunstâncias materiais podem, sim, interferir sobre nossas vidas. Mas os nossos sentimentos são a manifestação de nosso espírito em nossas vidas. E os nossos sentimentos, que representam os instintos educados, são os de nos aproximarmos de nossa essência. E a nossa essência é divina. Estamos neste mundo. Estamos vivendo dentro desses contextos de secularismo. Mas nós somos a essência de Deus. Então, que a César seja o que é de César, mas que jamais deixemos de enviar a Deus, entregar a Deus, oferecer a Deus e vivenciar em Deus o que é de Deus. No próximo slide, e essa imagem é uma imagem que eu gosto muito, que mostra um trem de grande velocidade e a paisagem do lado de fora. Esse trem está em movimento. E as pessoas que estão no vagão desse trem estão confortavelmente sentados, acomodados na poltrona dessa cabine bem razoavelmente confortável e luxuosa. Mas se vocês perceberem quem está do lado esquerdo aqui da imagem, da paisagem, a paisagem está num movimento tão brutal que você fica se questionando, pera lá, como é que essa paisagem está passando de uma forma tão rápida aqui do lado de fora e eu que estou aqui dentro do trem estou confortavelmente sentado, como se estivesse parado? É porque, na verdade, é todo o contexto que nos foi trazido por Einstein da perspectiva da teoria da relatividade. De acordo com cada contexto que nós estejamos, é preciso que a nossa vontade, e apenas a nossa vontade, dirigida pelos nossos conhecimentos, conhecimentos esses educados pelos nossos sentimentos, que vão nos fazer ter a perspectiva. Porque as nossas realidades, meus irmãos, são perspectivas individuais. Nesse instante que nós estamos aqui conversando, cada um que se encontra assistindo vai ter uma perspectiva diferente daquilo que eu estou falando. E isso não tem a ver com alguém ser melhor ou pior, mas antes o contrário. É porque nós vivemos em uma fractalidade. Todos somos diferentes. A evangelização do olhar nos ensina que
toda a criação é uma parte de Deus e que nós precisamos entendê-lo com o olhar do amor, com a educação do sentido da visão. No próximo slide, ainda nesse dilema entre o ser e o estar, inércia e impermanência, quando a gente opta voluntariamente por agir de forma útil e também por agir de forma inútil, a tendência é que esse movimento, a tendência é que essa decisão, ela não pare mais. Então, se eu opto pelo secularismo, por essa visão deturpada da existência e da realidade, pelo pessimismo das manchetes de telejornais, pelas mensagens de fake news e de ódios da cultura de cancelamento, que a intolerância desses tempos, chamados de mídias sociais, nos invadem a privacidade de cada um de nós a todo tempo e a todo instante. Se eu optar por isso, eu vou, cada vez que passo, me aprofundar nesse poço sem fundo. E se eu opto por uma visão de realização, por um entendimento de que esse evangelho do Cristo Jesus nos traz um Deus de amor, e que isso é uma situação, e que nós vamos passar por ela, eu consigo aurir energias, eu consigo imunizar o meu espírito dessas perspectivas negativas. E dessa forma eu dou guarida para poder estabelecer minha frequência com a espiritualidade benfazeja nos altos padrões de elevação de frequência. Então vamos lá, olha o terceiro quadrinho desse slide. Nós precisamos canalizar as nossas forças para a produção de ação útil. E como é que nós vamos conseguir canalizar e realizar? Através dos processos de oração, meditação e ação. Realização. Com alto rendimento funcional. A oração, meus irmãos, não é para que Deus nos ouça. A oração é para nós ouvirmos o que Deus quer nos dizer. É sim a oração o ponto inicial para qualquer tomada de decisão, em qualquer circunstância e em qualquer momento de nossas vidas. Não à toa que se diz que no primeiro momento de nós abrirmos os nossos olhos a cada novo dia, a cada nova oportunidade de reencarnar, dentro da mesma encarnação, que são as oportunidades de cada dia que surge para nós, precisamos começar o dia com a oração. Porque a partir daí, nós vamos nos sintonizar com a espiritualidade benfazeja e conseguir dar passividade para as mensagens evangélicas de apoio e de sustentação para as nossas vidas. Vamos para o próximo slide. Essas múltiplas passagens de Chico, que a gente acaba resumindo em Tudo Paz, no fundo, guardam uma perspectiva histórico-comportamental de psicologia e também de entendimento da física, lá da Grécia Antiga, de Heráclito, da cidade de Éfeso, quando ele dizia que a única constante é a da mudança. E, portanto, se tudo muda, tudo passa. Tempos bons e tempos ruins, tudo passa. E aí, se tudo passa, como agir? Como realizar? Como decidir? Como escolher? E eu gostaria dessa passagem do Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou repetir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Meus irmãos, se vocês me perguntarem qual a atitude a tomar agora, nós ou qualquer um, as autoridades, as equipes que se encontram na linha de confrontamento de frente, confrontamento e enfrentamento da Covid, busquem o Pai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não sou eu, um simples é ninguém que está aqui falando para vocês. Essa mensagem é do Cristo Jesus. Está no Evangelho segundo Mateus. Vamos para o próximo slide. Então, para que a gente consiga, cada vez que passa mais, sepultar esses nossos dogmas e nos permitir a liberdade de ação, vamos desconstruir esses dois entendimentos que estão no ápice da pirâmide: estabilidade e constâncias eternas. Sabe aquilo que a gente ouve desde a nossa infância, nos contos que nos são passados infantis, que dizem assim: e foram felizes para sempre? Meus irmãos, para sempre é a cada momento, para sempre é a cada dia. Em Alice no País das Maravilhas, questionado quanto tempo dura para sempre, dura um instante. Aproveitemos cada situação com todas as coisas que nós podemos aproveitar do que cada circunstância nos traz. Porque estabilidade e constância são ilusões de nossas zonas de conforto mental. E a base da pirâmide, e eu quero trazer isso aí através de uma analogia, a base de todo o processo, aquilo que verdadeiramente nos sustenta, aquilo que nos liga ao que nos dá equilíbrio, que é a base da pirâmide, é que nós somos a mudança que o mundo precisa. E a nossa mudança não será feita sentada no sofá, assistindo ao telejornal da emissora que é a favor de A ou de B e que modifica as perspectivas de narração das situações. A nossa ação, a nossa mudança não será no celular, nas mídias sociais, repetindo e repercutindo fake news ou mensagens pessimistas. A nossa mudança é nós nos aproximarmos do Pai através do verdadeiro caminho possível, que é o caminho do Evangelho do Cristo Jesus. Vamos para o próximo. Tem uma passagem no livro de Toses que eu gosto muito de repetir, no capítulo 34. Diz assim: acreditamos no pedir e obtereis. Isso é uma passagem evangélica. Pedir e obtereis. Então, muitas vezes a gente acaba sendo levado através de sofismas de que se eu me ajoelhar e pedir, automaticamente um milagre acontecerá na minha vida. Para Deus nada é impossível. E Ele pode optar por aquilo que Ele julgar conveniente. Mas pela lógica da vida, a nossa oração é para que nós possamos ouvir o que Deus quer nos dizer. E não para nós pedirmos a Deus porque Ele sabe que nós precisamos. E aí, continuando a mensagem, acreditamos no pedir e obtereis, mas em verdade, esses são apenas os extremos da mensagem, qual deva ser compreendida mais ou menos assim: pedi, trabalheis, tornei-vos merecedores e então obtereis. Toda oração se conclui, seja na palavra, na língua portuguesa, oração, seja para qualquer outra circunstância, no entendimento de ação. Toda oração se encerra na ação daquele que ora.
a partir dos ensinamentos que ele recebe no processo de oração. Mas sem ação não existe oração. Ou pelo menos ela não se completa. Vamos para os próximos slides. E aí no Livro dos Espíritos, na questão número 659, nós temos um questionamento a respeito da prece ou da oração. E então Kardec questiona a espiritualidade de escola que o secundou para nos trazer as obras da codificação. Qual o caráter geral da prece? Resposta da espiritualidade. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Vamos continuar, que o tempo já está contra nós. E eu gostaria de trazer essa passagem de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, porque esse Deus é Deus de amor, esse Pai é o Pai de amor. Nós não somos castigados. Nós estamos aqui para ser felizes. Esta situação da pandemia vai ser ultrapassada. Nós vamos conseguir vencer. Não tenha dúvidas, porque essa pandemia não é maior do que o amor do Pai. E nada, nem ninguém, pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém, nada, nem essa epidemia, nada, nem as consequências e desdobramentos dessa epidemia, nada, nem nenhuma consequência e nenhum desdobramento de qualquer outra circunstância que venha acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor do Pai. E lhes incito a todos a realização do Evangelho no Lar, que nos foi trazido aqui para nós espíritas, principalmente através da obra Jesus no Lar, em que no primeiro capítulo, Neio Lúcio, senador romano, nos traz a ideia e o entendimento da realização desse Evangelho no Lar, e foi sugerido por Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde reunia os discípulos. Não deixem de realizar, meus irmãos. Não deixem de realizar o Evangelho no Lar. E posso convidá-los a todos. As mais diferentes religiões cristãs realizam o Evangelho no Lar. Nós, espíritas também, na AME Maranhão, temos o Evangelho no Lar, que é realizado todas as semanas. Sintam-se inteiramente à vontade para poder participar desse Evangelho. Busquem nossas mídias sociais, busquem nos contatos com cada um de nós que somos integrantes da AME. Sintam-se todos convidados a realizar o Evangelho no Lar, e se não realizar conosco na AME, realize em sua casa, você nunca está sozinho. O Evangelho no Lar é tratamento para todos nós, para nossos lares, para nossas famílias, para todos os integrantes de nossas casas. Meus irmãos, que a paz e a luz estejam com vocês, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos concluir com a nossa oração final. Fechamos os nossos olhos, tranquilizemos e asserenemos o nosso coração e abençoemos as nossas vidas, agradecendo por mais essa oportunidade reencarnatória, em que estamos todos aqui, Pai de amor, para te louvar, para te bendizer e para realizarmos em nossas atitudes do cotidiano as mensagens de tuas orientações que nos foram facilitadas pelo Evangelho de amor do Rabi Galileu. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, a toda a tua criação, em especial, Pai, àqueles que sofrem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que a tua paz e a tua luz estejam conosco em todos os momentos e em todas as oportunidades. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Um beijo no coração de todos e até a próxima.